Oi, galera, eu sou o Rodrigo Deller. Oi, pessoal, sou Juliana Cury. Seja bem-vindo a a Infísio. Tema do dia: o que é a fisioterapia para o paciente? Caramba, a gente falou um pouco disso em outros episódios, mas talvez não tão específico. Falando do paciente, né? Porque assim, o que é a fisioterapia para o paciente? Aí eu vou talvez começar com uma frase um pouco diferente. Opa, vamos lá. O paciente, ele faz fisioterapia ou ele faz um tratamento fisioterapêutico? Né? Eu me deparei com isso, porque a gente fala assim, vou lá fazer fisioterapia. Eu falei, mas peraí, quem faz fisioterapia é o acadêmico de fisioterapia. Pois é um problema conceitual interessante aí na hora de colocar, né? Fica um pouquinho diferente daquilo que a gente está habituado, porque já se tornou algo comum dentro da população em geral, né? A forma de colocação a assim. colocação, e aí a gente fala assim, poxa, eu não vou lá no médico fazer medicina, né? É verdade, então. Então eu me deparei com isso depois Não que a vou gente lá no pensou. psicólogo fazer psicologia, vou fazer terapia. Vou fazer terapia. E por que a gente, talvez, né? Por que o pessoal fala, vou lá fazer fisioterapia? Não sei, isso veio agora. Então a gente tem talvez algumas coisas para pensar que coisa sobre. Louca, né? Vamos viajar um pouquinho aqui, Fala. filosofar sobre a pergunta. Fala. Né? É aquela coisa, né? O paciente vem fazer fisioterapia. Isso é uma forma de identificar. Sim. Talvez o que ele venha fazer. Ele veio fazer. E eu acho que isso é muito louco, porque aqui na minha cabeça aqui tá vindo um monte de informação, tô precisando organizar, mas assim, deixa eu tentar organizar aqui para não perder o foco. O paciente, ele vem para resolver algum problema. Sim. Ou que ele percebeu, que foi uma necessidade sentida dele, que ele trouxe, ou porque alguém encaminhou. Normalmente o médico encaminhou, disse que ele precisava fazer fisioterapia, né? Às vezes ele nem sabe direito, mas ele vem, né? Verdade. Então são dois lados. Ou ele vem porque ele sentiu a necessidade, ou ele vem porque alguém falou para ele vir fazer, né? Acho que são duas formas de buscar, assim, a chegar. E aí ele joga tudo dentro de um mesmo cesto de coisas. Sim. Entendeu? É como se eu entrasse aqui ou em qualquer outra clínica e fosse com qualquer profissional e a fisioterapia fosse a mesma. E não é, né? E aí que tá. Não, porque a fisioterapia tem muitas áreas de atuação, tem especialidades, mas dentro das especialidades você tem áreas de atuação e especificidades de métodos e técnicas. E cada um tem objetivos e capacidade de resolver alguns dos problemas. Então, nem tudo resolve todos os problemas. Então, eu acho que ainda falta a gente falar mais do que é a fisioterapia para que a gente mude esse conceito automático, porque é algo automático, né? Vou fazer a fisioterapia como se fosse tudo a mesma coisa. E a fisioterapia, dentro de todo esse leque que a gente tem de trabalho, a gente se depara com várias situações onde um precisa do outro, né, como fisioterapeuta, quando a gente fala de tratamento, né, e pensando no paciente, que é sempre o foco das nossas discussões, né, muitas vezes é o centro de tudo. E aí a gente começa a ver essas diferenças por alguns pontos que a gente já discutiu, né? Pode ser por conceitos ou por métodos que foi, de repente, escolhido para trabalhar, ou como se fosse uma metodologia de trabalho. Mas o que você me falou no começo foi interessante, né? Não é igual em lugar nenhum, praticamente. Porque cada paciente, ele traz uma demanda e, a partir dessa demanda, o fisioterapeuta tem a capacidade de avaliar, de dar diagnóstico, prognóstico. E isso, lógico, dentro das ferramentas que cada fisioterapeuta tem. Para solucionar os problemas que aquela demanda daquele indivíduo lhe trouxe. Por isso que a gente já falou um pouco disso, né? Eu acho que o que o paciente vem buscar são soluções, né? Sim. E como a fisioterapia tem muitas áreas de atuação, é interessante a gente poder oferecer as soluções dentro das nossas ferramentas e encaminhar para as outras possibilidades de soluções tão complementares e importantes quanto as nossas ferramentas para aquele indivíduo. Se a gente não perder esse foco,
né? Aí o paciente vai ser bem tratado, aí a fisioterapia vai resolver. Senão também, o outro lado é também o mesmo. Não, eu fiz fisioterapia, não resolveu, eu não vou em outro lugar. Nossa, Né? olha, isso eu já vi e já vi bastante. Eu já recebi muitos pacientes. Ó, vim, obrigado a vir. Né? Porque, de repente, falou que essa fisioterapia era diferente do que ele tinha feito. Por isso que eu estava falando aquela questão da identificação. Isso. O indivíduo identifica a fisioterapia como uma coisa única. Vamos perguntar pro pessoal. Pessoal, o que vocês lembram, né, quando a gente fala de fisioterapia? A gente imagina algumas coisas, né, Juliana? A gente imagina quer ler algumas. os comentários, Mas né? deixa aí nos comentários, né? Nossa, o que é fisioterapia para você? Porque a gente se depara, talvez, hoje, quando a gente pensa, né, no aspecto geral, a gente ainda recebe algumas, lógico que isso diminuiu muito nos últimos anos, aquela sensação de que a gente trabalha muito com a eletroterapia, com a termoterapia, e a gente já sabe que isso mudou muito, né? Vamos colocar aí de pelo menos 10, 15 anos para cá, vem transformando muito a abordagem, né, do fisioterapeuta. E muitas vezes, quando chega aqui, por exemplo, no consultório, eu não tenho nenhum equipamento de eletroterapia. Não, mentira, eu tenho hoje 2. Que até então, até o ano passado não tinha mais nenhum. Daí eu fui estudando de novo e vendo que a gente precisava agregar outros que eram importantes para a nossa rotina. A tecnologia trouxe outros elementos, né? Outros elementos, melhorou alguns equipamentos que a gente já tinha, evoluiu muito, né? Desde a criação deles. E a gente começou a agregar alguns outros de novo. Coisa que eu já tinha abandonado, talvez por uns 7 anos quase. Mais ou menos. E hoje eu me deparei com eles de volta no consultório. Não os clássicos de repente, né? Mas com outros que são importantes para aquilo que a gente escolheu trabalhar. Então a pessoa às vezes chega e fala assim, nossa, não tem muita coisa de equipamento, né? Então a gente trabalha muito com as mãos. O pessoal acha, a princípio, talvez um pouco diferente, mas, né, a gente tem conseguido também ofertar um bom serviço, né? Para o paciente. Então isso é um... Entregar um resultado esperado, né? Isso eu achei interessante, porque quando a gente começa, a gente já falou de algumas metodologias no último, né? Quando a gente fala do valor da profissão, né? De como a gente consegue colocar. Um paciente perguntou assim, Rodrigo, eu gostei muito do seu trabalho aqui, né? Na época era muito osso de tornozelo. Se eu precisar te procurar daqui uns anos, você vai estar fazendo isso ainda? Achei uma pergunta diferente, né? Pro habitual de um paciente. Mas eu pensei assim, o que eu estudava na época, eu falei, não pretendo fazer da mesma forma. Muito provavelmente. Muito provavelmente, você pode até me procurar, mas talvez eu faça de outra forma, com outras ferramentas. Talvez o seu tornozelo não seja o mesmo. Provavelmente. Com certeza que sim, né? Então a gente começa a ver essa mudança, nossa, também buscando as nossas identidades, né? Então talvez o que era a identidade da fisioterapia aí, né? Tô aqui pensando, viajando um pouco, né? Qual que era a identidade da fisioterapia lá atrás? E o porquê que construímos essa identidade e o porquê que agora também está modificando. Sim, eu acho que é essa fase de transição que a gente tem vivido, né? Porque quando a fisioterapia nasceu, no começo, era para resolver um problema de alguma coisa que tinha acontecido. Então, era uma sequela de poliomielite, era uma fratura, era uma amputação, é alguém que não estava andando, era um tornozelo, era uma lesão, era um músculo, né? Era criança que nasceu com um problema neurológico, era um paciente que teve um AVE, uma lesão medular, então, né, era o paciente da UTI, então tinha essas coisas, né? Sim. E aí as coisas foram caminhando e as pessoas ainda enxergam muito a questão da reabilitação, de trazer algo de volta. Isso. E depois a gente tem a mudança de você também trabalhar com prevenções primárias, secundárias e terciárias, mas não só, né, com prevenção terciária, mas a prevenção primária, então trabalhar com outros elementos. Isso ampliou muito as áreas de atuação. Eu acho que as pessoas... né? E outros profissionais que não, obviamente não estudam a área da fisioterapia, né, com profundidade, sabem do que está, mas não faz esse estudo aprofundado, ainda não consegue identificar.
Então, ainda não é claro, acho que para o paciente, que a fisioterapia é uma grande área, né? Que tá. De profissão, de cuidados com a saúde e que pode atuar em várias fases do indivíduo, em vários momentos, com várias funções. Então, pode atender a muitas necessidades. Muitas Acho que vezes. isso ainda falta a gente falar mais disso, né? Acho que divulgar mais cada área de atuação para que os pacientes identifiquem as suas necessidades. Acho que a gente falou um pouquinho disso em algum episódio, quando você fala assim, né? Quando você falou, como que era a frase? A técnica que resolve tudo. Não era essa a frase, não, mas era disso que você queria ver. Milagrosa. É, isso. E, às vezes, assim, você trazer isso para um marketing, né? E vender essa informação, talvez não seja tão justo para a profissão, porque existem outras técnicas. Então, você querer fechar para os indivíduos, que a fisioterapia se resume a alguns conceitos, né? Talvez seja injusto, porque talvez a necessidade daquele indivíduo não se encaixe só naqueles conceitos mais divulgados, né? Acho que esse usando aí, pensando nas redes sociais, nesse momento tecnológico que a gente tem vivido, é poder explicar para o indivíduo como a fisioterapia é uma área mais ampla de atuação, que existem muitas necessidades que podem ser tratadas na saúde com elementos diferentes. Que você falou a palavra que eu estava pensando aqui, a saúde do paciente. E aí, se a gente começa a entrar nisso, a gente começa a observar assim, né? Eu vendo o meu método, vamos colocar assim, né? A minha metodologia de trabalho. Não quer dizer que exista só ela, né? Como você já colocou. E eu também não preciso entender que a partir dela, né, desse método, eu vou resolver tudo. Então, é essa venda que a gente já discutiu e a gente vem discutindo, que eu acho que talvez seja, assim, bom por um lado, porque você realmente coloca o fisioterapeuta no outro nível, mas ao mesmo tempo acaba gerando muito desconforto, talvez, dentro da própria profissão, né? Porque eu falo assim, poxa, mas não é só isso. Né? A gente tem esse olhar, né, Ju? A gente começa a entender que o nosso modelo, a nossa metodologia, ela é um pouco mais ampla no sentido de que eu não vou rotular aquilo que eu faço com um nome, né, específico. Mas isso é quase um anti-marketing, né? Mas, enfim, é um conceito, é uma forma de construção profissional. Eu concordo, eu entendo, faz parte. Faz parte. Aqui a gente está indo talvez um pouco na contramão de algumas coisas. Eu já parei para pensar sobre isso também. Só que, ao mesmo tempo, é o que você colocou sobre, assim, ser justo com aquele que procura o seu serviço, né? Mas também saber lidar com o marketing. Né? Aquele que procura e quer saúde, e nós somos profissionais da saúde. Então eu não vou, ele me trouxe a demanda do joelho, eu entendo que ele tem um problema, uma dor, um sintoma no joelho, mas eu tenho que entender outras coisas que podem compor esse paciente, que não é só o joelho. E a gente fala muito disso, né? Obviamente, o pessoal já percebeu que quando a gente vai falar de saúde, gente, saúde é o corpo humano inteiro. É o indivíduo. É o todo. Né? Então, se aquela região específica ela está em disfunção, ela é o final, muitas vezes, de uma série de coisas que aconteceu no organismo. E a gente também tem que saber olhar. Talvez não precise saber tratar, mas saber identificar. Às vezes eu vou saber tratar, às vezes não. Aquela história, o indivíduo vai te trazer uma necessidade sentida, identificada por ele, mas às vezes a gente vai identificar necessidades que ele ainda não se deu conta que estão relacionadas com aquilo que ele trouxe. A gente até falou isso em outro... Essa habilidade da gente achar isso, acho que ajuda a gente a mostrar para o paciente como a fisioterapia pode ser maior do que aquilo que ele está vendo aqui comigo. Né? Nessa uma hora que a gente fica ali. Eu acho que um grande desafio de como o paciente enxerga a fisioterapia hoje está muito amarrado nesse conceito que existe uma coisa que soluciona aquele problema. Né? A gente volta à história da patologia e o que trata a patologia. Né? Eu acho que a gente ainda precisa desamarrar um pouco disso, né? Para a profissão poder crescer.
né? Sim. Nessas outras áreas. E a pessoa não falar, bom, eu fui lá e tratei o entorse com o Rodrigo. Não deu certo, não funcionou. Nunca mais Nenhuma faço. fisioterapia presta. Não faço Entendeu? mais fisioterapia. Eu É. compro o aparelhinho do tiozinho que passa lá em casa vendendo. Porque tem, né, o povo que vende Tem, aparelhos milagrosos. Mas eu tem. não faço mais fisioterapia como se a fisioterapia inteira Fosse aquilo. fosse aquilo. Então, é isso que me pega às vezes, sabe? Quando você fez a pergunta inicial, Sim. né? Por que o paciente não vai fazer um tratamento fisioterapêutico? Sim, na hora veio aquele turbilhão de informações. Uma É enxurrada isso. de coisa. As pessoas fecham como se fisioterapia fosse uma coisa só. É. Né? Acho que talvez uma das missões que a gente tenha como fisioterapeutas, né? Eu e as né? As missões, eu As falo, são missões bons. São bons. impossíveis, aquela, né? Às vezes eu viajo um pouco, mas eu gosto um pouco disso. É de talvez trazer para os indivíduos, para as pessoas que não são da fisioterapia, não são fisioterapeutas, que a fisioterapia tem elementos que podem ajudar a resolver os problemas. Ela que não é uma caixinha pequenininha e fechada, né? E que mesmo dentro da respiratória você tem abordagens diferentes, da ortopedia você tem abordagens diferentes, da neuro você tem diversos métodos, técnicas e conceitos de abordagem diferentes, e que para a necessidade daquele indivíduo, talvez isso faça efeito, talvez não, e a gente vai ter que experimentar, Tem. né? Tem. Porque para aquele indivíduo, né, pode ser que a ciência me diga que é um bom método, mas talvez para aquele não funcione tão bem, ele precise de uma outra coisa. Aí vem a nossa sensibilidade também, né? De conseguir tirar, eu até brinco assim, não me entendam mal, mas é tirar o olho do papel um pouquinho, né? E olhar para o paciente, entender aquilo que ele traz de necessidade. Eu tenho um exemplo, uma vez a gente discutindo isso, era até no estágio, a gente começou a ter um impasse sobre a dor lombar, sobre a musculatura abdutora do quadril, adutora, né? Quem é mais forte, quem não é. E aí a gente começou a entrar nessa discussão, falei assim, olha, o que eu tô falando é contra o que realmente eu tenho de evidência. Mas dentro de vários relatos clínicos, eu observei o contrário. Não foi um só, foram em vários, mas são observações, né? Posso fazer o teste com você que tem a dor tal, assim, lombar? Mas tudo bem, não, só pra gente ver se encaixa com o que tá realmente descrito ou aquilo que a gente precisa Vamos ver olhar, como né? você tá, Só né? Vamos ver avaliar. você. E foi a discussão do dia. Virou a discussão do dia. Chegamos à conclusão que ele tinha o contrário daquilo que a literatura trazia. E ele tinha dor descrita igualzinha. A sensação subjetiva era a mesma. Era a mesma. Mas o foco objetivo do tratamento Era outro. era diferente, mas era daquele indivíduo e de outros ali que Isso. não são a maioria. A maioria. E aí chegamos na conclusão, chegamos assim. Né? A pessoa falou assim, tudo bem, mas eu não vou fazer isso com o meu paciente, porque a evidência me mostrou isso aqui. Eu falei, tudo bem, é uma escolha sua. Mas eu falei pra ele, lembra que você vai tratar um ser humano e não um pedaço de papel. Aí ele ficou olhando pra mim, olhando. Eu falei, eu tô falando isso com toda a humildade do mundo, de quem tá trabalhando, observando todo dia as dificuldades. Eu não tô aqui pra falar que é a minha verdade soberana é aquilo. A gente tem que juntar esses conhecimentos. Aí, passado um tempo, a gente observou isso realmente um pouco mais flexível, né? Com um pouco mais de maleabilidade. Conseguimos discutir até outras coisas referentes à ortopedia, e, enfim. Mas é o que eu queria falar, né? Um exemplo longo. Né? Nem sempre a gente tem bem descrito aquilo que o paciente traz de demanda. A gente também já citou isso em algum momento. E a minha dificuldade é, muitas vezes, e aí abrindo o coração aqui, né? Eu falo que é uma dificuldade mesmo da gente conseguir achar soluções, porque a gente tem que debruçar, tem que estudar constantemente. A Juliana já falou do livro Fisiologia, ele está sempre por aqui mesmo, a gente precisa observar de vez em quando tá ele. aqui na mesa. Tá ali, a gente tem que olhar, porque senão a gente vai ficar com aquela impressão que ou a fisioterapia não é resolutiva, né, que o paciente pode chegar. Então, né, como é que o paciente vai receber isso também? Como é que o paciente vai encarar? Falar assim, olha, eu trabalho assim, assim.
E se de repente para ele não funcionar, você vai fazer o quê? Vou mandar embora simplesmente porque não deu certo, ou eu vou tentar achar alguma alternativa dentro dos meus conhecimentos para Então, aí é o dilema, né, é aquela responsabilidade técnica que você tem, né? Então, por exemplo, se você encontrou que na evidência científica o músculo tal, você tratou, tá funcionando, beleza, não tá funcionando. E agora, né? Vamos reavaliar. Nossa, mas é diferente, né? Então, é essa humildade que a gente tem que ter de olhar para aquele indivíduo. Mas eu fico pensando muito, assim, em como a gente transforma isso em algo para que as pessoas consigam enxergar o quão grandes são as áreas de atuação da fisioterapia, isso. né? Como que a gente faz, né? Além de falar, conversar, né? Como que a gente faz para trazer esse indivíduo para entender que a fisioterapia ela não é uma coisa só, né? Ela é uma grande área que pode propor muitas soluções para muitos problemas de saúde. Eu acho que quando você fez essa pergunta aí do começo, né, do o que é a fisioterapia para o paciente, eu vou pensar eu como paciente. Sim. É a minha dor lombar. Quem não tem dor Quem lombar, nunca, né? Quem nunca? A minha dor lombar, vai ver. Eu sei por que ela vem. Aí eu deixo ela vir, daí eu faço terapia de emergência, ela melhora. Agora ela tá bem controladinha. Controlada, porque eu estou fazendo as minhas obrigações. Ah, que legal, tá vendo? E ela está ótima, estou super bem. Mas faz parte desse processo, né, de educação em saúde, eu como paciente. Então, o que eu vou buscar na fisioterapia? Eu quero que a minha dor lombar suma. Aí a dor some. O que eu faço? Então, mas aí assim... A dor some e o paciente às vezes some também, né? O paciente some também. Eu sumo como paciente, porque a minha dor sumiu, eu não preciso voltar. Não preciso mais fazer. Né? Tem que resolver o meu problema. É a verdade. Agora, eu sei qual a causa da minha dor, porque eu consigo entender porque eu sou fisioterapeuta e também porque, por exemplo, você me explicou, outras pessoas já me avaliaram, me explicaram, eu fui ler, fui estudar, fui pensar, né? Sim. Outras avaliações que eu não conheço para entender a causa da minha dor lombar, para mantê-la sob controle. Então, eu acho que é esse o processo, né? Então, como paciente, a gente quer o quê? Quer ir embora sem dor no primeiro dia. É tudo que a gente mais quer nessa vida. Meu paciente quer ir embora sem secreção, ele quer ir embora sem falta de ar, ou ele quer ir embora com o exercício que não cansa mais, ele quer ir embora com o aparelho que ele não vai precisar fazer outro ajuste, que ficou tudo certo, né? Sim. Ele quer ir embora com mais capacidade de exercício, ele quer ir embora com a solução daquilo. E quer ir embora rápido. Claro, todo paciente quer ir embora rápido, sim. Né? A gente quer alta. Claro. Né? E eu acho que é isso que o paciente quer da gente, que a gente solucione o problema dele e dê elementos para que ele não precise voltar. Eu vou te fazer uma pergunta. Estou falando como paciente, eu queria que ele voltasse, porque daí eu vou ganhar mais. Mas eu preciso resolver o problema dele para que ele não volte, para que ele mande um amigo que precise. Porque ele precisa ficar bem, ele precisa fazer o automanejo. Uma das grandes coisas que a gente lê hoje, vou falar da área da respiratória, dos pacientes com doença crônica, respiratória, é o automanejo, é o manter-se ativo, é você ter a parte, não é psicoemocional, mas é a parte comportamental do indivíduo que melhorou a força, melhorou a endurance, melhorou a capacidade de esforço, melhorou a força muscular respiratória, ele melhorou todos os parâmetros fisiológicos, mas ele tem que ter uma mente capaz de manter-se ativo para não voltar àquela condição. Né? E entrar naquele ciclo vicioso e ruim de dispneia, eu fico parado, tenho dispneia, eu preciso tirar ele dali, mas ele precisa não querer voltar. Então, essa questão do comportamento do indivíduo. E aí eu vejo que a fisioterapia tem algumas abordagens que podem ajudar, mas outras ele precisa de outro profissional. Claro. Né? Mas o paciente quer o quê? Ele quer parar de sentir tanta falta de ar. Só que se ele é crônico, ele sabe que ele vai voltar, então ele precisa aprender isso, interiorizar, entender e aprender o automanejo. E acho que em qualquer área da física, se a gente conseguir trazer isso para o paciente, acho que a fisioterapia vai parar de ser... eu vim fazer fisioterapia, como se qualquer porta de fisioterapia fosse idêntica e cada profissional pudesse oferecer exatamente as mesmas coisas. Aí eu pergunto assim, as outras áreas já conquistaram algumas... um espaço nesse sentido de prevenção. A gente não escuta o pessoal falar assim, vou lá no meu fisioterapeuta
para fazer um check-up de rotina. Por que eu falo isso, né? A medicina conquistou isso muito forte, Sim. né? Eu vou lá fazer um check-up, ver como é que tá. Eu vou no dentista. Fazer uma consulta geral Né? aqui de cuidados, assim. Se brincar até a estética, porque Estética. o pessoal, né, vai para fazer algumas coisas que são de manutenção. E o fisioterapeuta ainda não conquistou isso, né? É verdade. É falta de informação do que a gente faz, talvez, a gente poder falar mais sobre qual que é a importância de você iniciar uma atividade física com avaliação fisioterapêutica também. Talvez a gente aprender aqui, né? Vou falar aqui me colocando no meio da confusão. A gente aprender a oferecer serviços assim. Porque, olha, eu tive ano passado um paciente que falou assim, vou voltar às atividades físicas. Vim fazer uma avaliação. Olhei e falei, nossa, olha só. Ele veio para fazer uma avaliação. Só para ver o que ele poderia trabalhar na musculação, que eu queria buscar, e se ele precisava fazer algumas etapas aqui antes. E eu olhei aquilo e falei, olha só, que interessante, a gente quase não tem esse público. Porque a gente não fala sobre o trabalho da prevenção primária e secundária tanto. A gente ainda trabalha, né? Vou citar o artigo do Bispo Júnior. A gente ainda trabalha no controle de dano, Sim, né? E não no controle de risco. justamente. É engraçado que eu vivo fazendo essas pontes com esses materiais da saúde coletiva, porque a gente vê muito isso pensando dentro do SUS, dentro, por exemplo, do NASF. Isso se discute muito, né, nesse atendimento que a gente tem, né, nessa linha da saúde pública. E a gente vê muito pouco falando disso nas ofertas de serviço fora da saúde pública, na saúde privada suplementar. Né? Justamente. Eu acho que é um desafio pensar, porque o paciente ele não nos reconhece assim. Não, ele vem para tratar a dor, vamos colocar assim, né? De maneira geral, Uma dor, maneira é, geral. dor é uma queixa bem ampla que Bem as pessoas ampla. vêm buscar. Para mim é Independente da falta dor. de ar. Né? E aí eles vêm, passou o problema, vamos dizer assim, passou o sintoma, não é um problema, passou o sintoma, esse paciente some mesmo, né? A gente falou disso. Então, qual que é a importância dele voltar daqui 2, 3, 6 meses para a gente reavaliar a condição dele? Seja nos seus pacientes respiratórios, de repente os nossos ortopédicos, de repente esse paciente, sei lá, foi fazer um exercício esportivo, aí eu falei assim, poxa, eu quero te avaliar periodicamente. Porque aí é aquela história da gente ensinar para o paciente que às vezes alguns tratamentos são resolutivos para alguns sintomas, Sim. mas algumas causas nós não conseguimos eliminar. Então, ele vai ter recorrência de algumas coisas e vai precisar fazer o controle de alguns fatores desencadeantes e alguns sintomas relacionados a Sim. isso para poder manter a rotina de vida. Acho que eu falo de mim mesmo, falta mesmo oferecer esse tipo de coisa, até construir serviços nesse sentido. Já temos uma ideia para a Né? gente poder trabalhar Pra mais, né? Exatamente, para Mais. pensar mais sobre isso e falar mais. Eu acho que os nossos pacientes não sabem, muitas vezes, tudo que os fisioterapeutas têm de habilidades. Não que Isso. todos têm todas, né? Mas que os Mas fisioterapeutas que a fisioterapia no tem campo da muitas fisioterapia. ferramentas, o campo, a área da fisioterapia, né? Eu acho que acho que falta a gente conseguir ajudar o paciente a entender o que é a fisioterapia. Porque, como paciente, o fisioterapeuta resolveu o meu problema. Qual o meu problema? O problema é dor lombar. Então, na minha vida, eu penso fisioterapia dor lombar. Eu, paciente, falando, né? Sim. Obviamente. Estou Sim, falando entendi. só eu, paciente. Né? Mas por quê? Porque a gente faz isso, né? Eu, dentista, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma limpeza e ver se não tem nada aqui. Não tem, beleza, segue o jogo. Né? Então, acho que falta, talvez, a gente transformar esse controle dos danos no sentido de prevenção primária, para nem ter o dano, né? Levar Vamos trabalhar informação, os controles né? de risco, vamos... Ainda mais se pensar na área de movimentos, né? Você pensa lá na área de ortopedia, vem um Sim. monte de ideias. Ixi. Acho que a gente dá falta, talvez, criar serviços novos. Né? A gente começar a trabalhar com outros nichos. Assim. Olha, tem gente que faz uns trabalhos interessantes, mas eu acho que falta falar mais, divulgar mais. A gente tentou um tempo Quem sabe atrás brigar menos, que a minha técnica é melhor que a sua, e começar a trabalhar mais nesse trabalhar no sentido. conjunto da profissão mesmo, né? Há um tempo atrás a gente estava tentando trabalhar com algumas coisas assim, sabe? De
Grupos de prevenção, a gente trabalhar com mobilidade, ganhos, sabe? A gente estava fazendo um projeto assim. A gente vê que a gente, por mais que a gente informa, é por isso que eu falo, é um trabalho que não vai ser assim. Hoje eu começo a informar, amanhã meu paciente vai estar aqui batendo na porta. Não é assim que vai funcionar, a gente sabe disso. Então, quando a gente fala muito dessas prevenções, né, para o paciente dentro do consultório, a gente também tem que levar isso para a rede. Eu falo, é uma deficiência minha, eu não falo muito disso, né? Eu até brinco que eu gravei um vídeo anos atrás sobre isso. Acho que ninguém nem no bola na época, porque realmente eu falo assim, gente, fisioterapia preventiva para quê? Não é o foco. Mas se a gente pensa em prevenção, a chance que tem, né, de você proporcionar ainda mais qualidade de vida para o seu paciente, vou colocar, né, no campo geral, e do paciente também entender que ele pode procurar o seu serviço, que ele vai ser bem atendido, ele vai prevenir que ele piore. Ele não vai querer, não vai vir 2, 3 vezes no mês, vai vir 2, 3 vezes no ano. E também não vejo problema, né, para fazer esse tipo de trabalho. Mas ele vai vir. Mas vai vir. E vai entender a importância. Então, é um trabalho de formiguinha, né? A gente precisa... trabalho de formiguinha. Porque eu acho que, assim, né? Talvez, assim, né? Pensando, né? Aquela ideia, assim, né? Mais utópica. Mas, assim, eu acho que para que o indivíduo entenda que a fisioterapia é um campo grande e não uma única coisa, é um grande campo de atuação com muitas especialidades e áreas e, né, e subcuidados e não uma única coisa. Eu acho que a pergunta que você fez no começo ela é bem emblemática, né? Por que o paciente não vem fazer um tratamento fisioterapêutico, ele vem fazer fisioterapia? Eu acho que é uma frase que ecoa o que está no pensamento, né? E é o que a pessoa identifica. Às vezes a gente pergunta para os alunos quando eles entram no curso por que eles escolheram fisioterapia e nem eles sabem direito responder, né? Às vezes tem uma outra experiência e tal, nem eu. Já contei como é que eu escolhi fisioterapia lá no episódio 0. É o primeiro. Né? No 0. É o 0. Então, eu acho que a gente precisa, talvez, como profissional, fazer esse trabalho de informação, né? Para que quando o paciente venha buscar a fisioterapia, ele entenda que ele está num leque de coisas e ele possa entender que são coisas diferentes. Sim. Né? Por exemplo, eu acho legal a área da neuro, que é bom de dar um exemplo. Você tem lá o método Bobot, que é muito conhecido, você tem o TheraSuite, que é um outro método, que está bem famoso agora, bem você alto. tem o MEDEC, você tem outras abordagens, e as pessoas sabem os nomes das técnicas e vão procurar o fisioterapeuta que faz aquela técnica. Né? Eu acho isso é interessante, mas muitos pacientes da neuro, eles nunca fazem uma única, eles vão às vezes em 2 ou 3 profissionais e fazem abordagens diferentes, porque eles sabem que são complementares. Então é mais fácil às vezes de entender que ele precisa do estímulo da técnica A, B, ou C ou D, né? Tanto que a gente vê hoje, isso eu observando, né? Posso estar falando alguma coisa que não seja, né? Talvez. A minha observação, assim, o pessoal tem trabalhado com esses métodos, aí tudo bem, são as escolhas, né? Também de trabalhar com o método X, mas acabam, por exemplo, o paciente tendo que fazer 2, 3, 4 terapeutas diferentes, fisioterapeutas diferentes, porque cada um trabalha com método. Quando os 3 se comunicam, show de bola. Né? Porque aí você consegue casar os objetivos e uma linha de raciocínio terapêutico para aquele indivíduo. Só que nem sempre os métodos, né, os conceitos vão na mesma linha. Isso dentro da orto também tem algumas coisas. Aí eu penso né? assim, Enfim, né? Aí lá vou eu, outra né? coisa, Aquela né? história. O que muda é o quê? A forma de abordagem ou o objetivo de tratamento? Se o objetivo é o mesmo e você fez 2 caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar, cada paciente tem uma experiência, né? Sim. Tem pacientes que preferem essa abordagem, tem pacientes que gostam mais dessa abordagem. E isso é do indivíduo. Sem problema. Né? Sim.
se o objetivo é o mesmo, né? Que é melhorar a mobilidade do joelho, da escápula, da Sim, cintura escapular, ótimo. que seja. Então, você tem métodos e abordagens diferentes. E, às vezes, um método não é tão resolutivo para aquele indivíduo quanto o outro, ou aquela outra mão, aquele outro terapeuta, né? Então, por isso que é difícil você querer eu ficar pensando, né? Os pacientes hoje, de maneira geral, que não tem nenhum conhecimento da área da saúde, eu vejo que eles ainda não entendem. Fisioterapia é uma coisa só. Por mais que melhorou muito, vou dizer assim, né, da época que eu me formei, melhorou bastante. As pessoas já entendem especialidades, né? Já tem essa visão, mas ainda tem mais para ser explorado, Claro, né? Para que esse sem dúvida. indivíduo olhe a fisioterapia como a gente a vê, né? É que a gente tá do lado de cá, né? É fácil É falar. fácil falar. E isso que eu acho talvez difícil. Por isso que a gente precisa dos comentários, pra gente entender até de quem não é fisioterapeuta. Como vocês E às vezes enxergam a gente tá isso, né? aqui, né? Porque a gente tá falando de experiência própria. E assim, muitas vezes a gente chega até para fazer o curso sem ter passado por um fisioterapeuta. Eu sou um exemplo. Nunca tinha feito uma sessão. E parei lá, fui fazer físio. Então, esse conhecer que a gente tem hoje, depois que a gente descobre, né, a magnitude da profissão, aí a gente consegue realmente enxergar os caminhos, né? Mas o paciente, ele busca método muitas vezes, né? Ele tem muito disso, eu sei que aqui sempre aparece, você faz tal coisa, eu vim buscando isso. E aí você, às vezes, tem que convencer o paciente que não é aquilo que vai resolver o problema dele. Né? Eu dei um exemplo, estava conversando hoje cedo, eu falei assim, poxa, uma vez veio um paciente com uma dor no joelho, precisamos avaliar ele, aí a gente avaliou, no caso eu avaliei, falei, caramba, não é para mim, não são as minhas ferramentas que ele precisa. Encaminhei para um outro colega, né, profissional de educação física, porque ele precisava de um reforço muscular, né, da musculação. E o paciente falou assim, mas eu não gosto de musculação. Eu falei, mas você também não gosta de cirurgia. Né? Porque então, foi a primeira frase que ele me falou, eu não quero fazer cirurgia. Então, pera lá. Então vamos equilibrar. Você vai ter que escolher um dos dois. É uma escolha. Mas ele falou assim, mas se eu fizer igual a gente trabalhou hoje, que você conseguiu praticamente zerar a dor. Eu falei, então, mas isso dura pouco tempo. E eu sei que isso dura pouco tempo. E eu não quero que o senhor venha aqui 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes só para amenizar a dor. Você vai ficar 1 ano comigo amenizando a dor. Não é essa a minha proposta. E a gente não vai resolver o fator causal. Então, faz a escolha certa que eu converso com um profissional. Aí a gente entra na faz acordo, um desenho né, aqui, daquilo que a gente avaliou, vou passar tudo para a pessoa, tudo. Eu sei que hoje ele tá lá fazendo seu exercício físico, já não tem mais dor no joelho, a gente ficou muito feliz com isso, porque foi uma evolutiva recente. Legal. E aí você vê assim, ele entendeu que não era aqui, mas pelo método ele chegou até aqui. Foi um convencimento ali, foi você informar esse paciente daquilo que a gente podia fazer, do que eu tinha de ferramenta, né? Não que a fisioterapia tinha, para que ele pudesse melhorar. Então, isso eu falo que é difícil, mas ele é necessário. A gente tem que informar o máximo possível, né? Dentro das limitações de cada método, dentro, de repente, da própria metodologia que é oferecida, né? Mas entender que a gente também tem outros profissionais que também são de outras áreas ou da nossa. O interessante do exemplo é que ele ajudar. Entendeu que o que ele veio buscar resolve um ponto do problema, mas que ele precisa resolver outros que têm repercussões mais a longo prazo. Isso aí. Né? Então, aí o paciente entendeu o que é a fisioterapia para ele, né? Perfeito. Porque senão fica só no apagar incêndio, né? E eu falo assim, não é um problema apagar incêndio. Apagamos o incêndio. Né? Todo incêndio tem que ser apagado mesmo, né? A gente sabe disso, mas... o paciente precisa ter esse controle, né, de dor. Eu falo que a dor é complicado mesmo. Mas, assim, é por isso que acho que trazer o que é a fisioterapia para o paciente de verdade é você informar justamente disso. Sim. Né? Olha, aqui, né, no meu serviço de fisioterapia, nós avaliamos isso, isso e isso, tem esse, eu posso te oferecer esse serviço aqui, e com esse serviço a gente resolve esse problema, mas ainda vai sobrar isso e isso que o senhor precisa de
outros Isso aí. elementos. Aí você está explicando para o paciente o que é a fisioterapia. Muito bom. Né? Aí você consegue colocar ele um pouco no mundo da fisioterapia, porque é difícil. O paciente não vai entender assim tão simples, né? Não. Ele precisa ser ensinado ali dentro do consultório, acho que essa empatia, né? Faz parte dessa empatia Claro. com o indivíduo. Claro. Você conseguir dar elementos para ele poder viver bem, né? Faz parte desse cuidar, né? E aí você traz o paciente para o que é a fisioterapia realmente, né? Dentro do que você pode fazer e dentro do que ela pode fazer por ele em outros campos, em outras áreas, com outros profissionais. Porque daí o paciente vai entender que é uma coisa um pouco maior. Não é tudo igual. Tudo igual. Né? Nossa, e olha que interessante, né? O não é tudo igual, pra mim, é o que marca muito também, né? Se a gente fosse resumir o que a gente falou hoje, dentro do que é a fisioterapia para o paciente, talvez seja um papel muito mais importante nosso como profissional de informar No dia a dia. no dia a dia, não só na rede. Lógico que a rede a gente consegue espalhar isso também, mas no dia a dia, né? Para que o paciente possa entender o que compete a um fisioterapeuta. Exato. Não só você, né? Como o terapeuta da vez, mas o que a nossa profissão pode fazer pelo paciente. E levar a informação, acho que é um caminho promissor, sempre. Informação boa, de qualidade, que o paciente possa entender. Exato. Na linguagem numa dele, linguagem né? que ele entenda, que seja clara e que possa propor soluções para aquela demanda que ele trouxe, né? E se não for nossa, né? Não, A gente também propor pode, né? soluções. Ele Sim. precisa entender coisas que ele pode fazer para solucionar o problema dele ou mantê-lo sob controle. E aí, né? o fisioterapeuta, profissional de saúde, não que ele vai entender das outras áreas, né? Mas ele tem noções também. Ele sabe que é importante, Sabe que ele é sabe que tem importante. abordagens. E quando não é da nossa competência, de repente tem que ser o profissional de educação física, ou tem que ser o próprio médico, que às vezes é cirúrgico mesmo, a gente precisa realmente falar assim, olha, infelizmente, né, a gente não tem outra solução, a não ser uma cirurgia. Lógico que isso mudou também muito, né, de alguns anos para cá. Tem muitos tratamentos conservadores extremamente eficazes, né, em algumas áreas. Mas quando não é, né, a gente precisa falar, olha, precisamos que você vá, né, ser avaliado por um médico. E aí, daí a gente volta, olha, a gente faz uma abordagem, vamos ver o que o médico vai te falar, mas se for Isso. cirúrgico mesmo, a gente faz uma preparação para você ir para essa cirurgia na melhor condição, para Isso. depois fazer o pós. Acho que você trazer o paciente para entender o que é a fisioterapia todos os dias dentro da sua abordagem com aquele indivíduo, ajuda as pessoas a entenderem o que é a fisioterapia, né, fora dali da Fora clínica, dali. né? Sim. E quem sabe a gente consegue trazer isso para... Já pensou a gente ter uma revista informativa da fisioterapia, né? Quem sabe umas coisas meio assim, né? Informativa. A gente não tem, né? Não, revista Depois, eletrônica. não, mas eu vou falar em off, porque sem off, eu tenho umas Então. ideias de alguns anos sobre isso. E aí, mas porque os pacientes às vezes não têm fonte de informação tão Isso, segura, né? Pra gente justamente. sair fora um pouco desse, né, apenas das discussões e dos debates científicos. Científico. Porque é tão importante debater isso nas Sim. redes, mas o paciente às vezes não entende. Então a gente tem que ter. Né, eu acho que Levar são a dois linguagem momentos, correta, né? dois momentos, né? São linguagens diferentes para públicos Justamente, distintos, justamente. né? Aí talvez, quem sabe, um dia o paciente vai chegar aqui e falar, vim fazer um tratamento fisioterapêutico, porque ele sabe que é um tratamento entre muitos tratamentos. que nós Quem temos. sabe um dia? Vamos chegar lá. Opa! Vamos chegar lá. E eu acho que assim a gente encerra por Acho hoje. que sim, né? Acho que encerra esse grande bloco, né? Onde a gente veio Boa, falando, boa. né, da arte, falando um pouquinho do valor da profissão, da importância da gente entender esses momentos e dessas dúvidas todas que a gente tem, né? Até fazer uma chamada, porque assim, ó, pessoal, a partir da semana que vem, né, a Isso. gente vai ter convidados aqui participando com a gente. Então, Exatamente. fiquem atentos, né? A gente vai chamar isso de segunda temporada? Pode as ser uma segunda entrevistas, temporada, né? um formato novo, né? diferente, com mais pessoas pra gente poder debater. Exatamente. Vai ser legal. Fica atento aí, Deixem pessoal. perguntas, de repente vocês querem ouvir Sugestões. alguém, sugestões. Estamos abertos. Beleza, pessoal? Pessoal, obrigado por ficar aqui
E até o próximo episódio, até semana que vem. Tchau, tchau.